Agora sim. Agora gravando. Então, quem assiste depois, gente, não é que a gente entra direto nesses conteúdos, nessa gravação, tá? Tem muita interação, muito bate-papo, muito reencontro, muitas pessoas se conhecendo. Isso faz toda a diferença, né, meninas? Poder ter esse momento de troca, de conversa, de se ver novamente, né? Porque quem já fez as mentorias, que já foi aluna, sabe o quanto dá saudade dos encontros, da saudade de ver as colegas, né, de conversar. Então, aqui também é um momento que a gente tem essas trocas no início, né? Então, que bom. Então, como eu falei, né, bem-vindas a todas, bom dia, um abençoado dia. E para quem vai assistir a gravação, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, sintam a mesma energia, né? Então, hoje a gente vai falar, vamos conversar, vamos ouvir histórias e conversar sobre, se vocês quiserem anotar, identidade, propósitos e medos. Meu Senhor, tá tudo entrelaçado isso aí. Identidade, propósitos e medos. Escrevam aí, meninas, uma frase assim de impacto, se você tiver um marca-texto, porque isso aqui foi o que mais me marcou domingo. Lembra que eu falei para vocês que a mensagem começou a ser construída domingo? E eu ouvi essa frase: não pode ser apenas uma história, precisa ser revelação. Não pode ser não pode ser apenas uma história, precisa ser revelação. Quanta coisa que a gente vê, que lê ou escuta e a gente pega como uma história. Deixa eu Mas só se tirar não a for dúvida, qual te que é o tema da revelado aula? algo, É que se caiu não na for te internet. revelado e você colocar fé ali, perseverança, vai ser apenas uma história. Então, tema, identidade, propósitos e medos. Não pode ser apenas uma história, precisa ser revelação. E coloca o texto base, 1 Samuel 17. Todas Repete de novo, vocês, fazendo favor. o quê? É 1 Samuel o quê? Texto? 1 Samuel 17. Não vamos ler ele todo, mas é só para vocês anotar que vai ser a referência dessa história, se vocês quiserem ver depois algum detalhe. É uma história que todas vocês conhecem. Todo mundo conhece essa história. Quem aqui já não ouviu falar da história de Davi e Golias? Alguém não conhece a história de Davi e Golias? Todo mundo conhece, né? Mas ela não pode ser só uma história. Ela precisa. Só dar um permitir aqui, acho que foi a Lid que entrou. Mas ela não pode ser só uma história. Ela precisa ser revelação. E aquilo mexeu comigo. Eu falei assim, como assim? O que, que tem para ser revelado nessa história, então? A gente acha que é uma história só de, sei lá, coragem, né? O que, que para vocês passa essa história? Falem aí, quem quiser abrir rapidinho e falar uma. Quando você escuta essa história, que palavra que te vem? Aline, Priscila, Larissa. Para mim, é obediência a Deus, né? Obediência. Aline, que você... Ousadia. Confiança em si mesmo. Ousadia, confiança em si mesmo. Lembrança de escola bíblica dominical. Vencer os medos, né? Os desafios. Isso. Tudo isso. Mas... Coragem. Coragem. Mas uma palavra não, uma frase que eu refleti sobre quando eu ouvi
essa forma de contar essa história. Que foi o seguinte, vocês podem anotar essas frases, aí depois eu vou explicar, né? Ninguém pode calar a voz de quem sabe quem é. Ninguém pode calar a voz de quem sabe quem é. Eu estou traduzindo, estou deixando bonito, porque eu ouvi assim, o inferno não pode calar a voz de um filho de Deus que sabe quem é. Mas resumindo, ninguém pode calar a voz de quem sabe que é, quem é. Eu já vou chegar nesse ponto novamente. Mas vamos lá. Depois vocês lêem a história por completo, analisando dessa forma, tá, gente? Mas lá fala que Golias, né, ele era do exército dos filisteus, né, um exército inimigo de Israel, e eles ficaram ali 40 dias intimidando o povo de Israel, né? Ele ficou 40 dias convocando, ele queria que um homem lutasse com ele, certo? Ele não queria lutar com todo mundo, ele queria que tivesse uma pessoa que viesse lutar com ele, desafiar ele, de homem para homem, de igual para igual, um só. E aí, houve todo um movimento, né? Os irmãos ali de Davi, os 3 mais velhos foram, o Davi, como era muito pequeno, né? Ainda muito jovem, era pastor de ovelhas. Então, assim, olha só como a missão dele era ser pastor de ovelhas, que era o que ele fazia. Mas o propósito dele já era outro. Nem sempre o nosso trabalho é nosso propósito. Podem estar interligados, mas nem sempre. E aí o que acontece? O pai dele chamou ele para levar comida para os irmãos, para ir lá, né, no campo lá de batalha, lá onde eles estavam, já há muito tempo, levar comida e ver como que as coisas estavam e trazer notícia para casa. Chegando Davi lá, escutou, né, o Golias falando, tudo aquilo, né? Ele já apontou o dedo e falou assim: quem é esse incircunciso, ai meu Deus, fugiu a palavra, que está afrontando o exército do Deus vivo? Olha a interrogação dele. Tipo, falando já, quem é esse aí, quem ele pensa que é para afrontar um povo do Deus vivo? Então, ele não tomou a dor, olha só, ele não tomou a dor das pessoas que estavam ali, mas sim de Deus, é ou não é? Pode ver, esse trecho está bem certinho no 17:26, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Nesse momento, o que aconteceu? Os irmãos dele, principalmente um, ficou muito bravo e falou: fica quieto, menino, quem é você? Olha o teu tamanho, olha a tua idade. O que você está falando isso? O que você está fazendo aqui? Você veio aqui só para ver a desgraça dos outros? Os irmãos dele questionaram. Não, ele tinha ido lá, pedido do pai, levar alimentos, ver notícias, né? Ele não foi lá para se intrometer, mas ele foi com uma missão que ele nem sabia que teria. Ele não sabia. Quem sabe será que se a gente soubesse os propósitos de Deus para a nossa vida, a gente enfrentaria? Se Deus falasse para você, ó, você vai ser muito próspera, mas você vai ter que lutar com cada gigante, será que a gente iria? Não sei.
Ele não sabia o que esperava, ele foi por uma missão, né? Mas para cumprir um propósito. Deixa eu só permitir. Então, pensem aí, será que se a gente soubesse o tamanho do processo, a gente aceitaria viver nossos propósitos? Será que a gente teria coragem de viver nossos propósitos se a gente soubesse tudo que a gente teria que passar? Não sei, fica aí para pensar. E aí, então, o irmão de Davi brigou com ele, falou para ele ficar quieto, que ele não tinha que falar assim, que ele tinha ido lá só para se intrometer. E aí foi nesse momento que eu ouvi essa frase, que ninguém pode calar a boca de quem sabe quem é, de quem sabe o Deus que serve. Então, o inimigo não pode calar a voz de uma filha de Deus que sabe que é filha de Deus. E aí eu quero que vocês pensem nas vozes que a gente escuta no nosso dia a dia que querem nos paralisar, que são nossos medos, nossas inseguranças. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Não é para mim. Não vou dar conta. O que vão falar? O que vão pensar? Ah, eu não sei gravar, não sei postar, não sei mergulhar, não sei. Várias coisas, né, que nós estávamos falando, nossas inseguranças, que também é da nossa natureza emocional, né? Mas quantas vezes essas vozes nos calam? Quantas vezes essas vozes que a gente escuta não nos deixam seguir? Então, quanto propósito Deus tem para nos entregar e a gente já deixa a voz calar? Porque se eu sei quem eu sou, se eu sei, eu não preciso nem saber para que Deus me criou. Eu sei que é para algo grandioso, eu sei que é para cumprir propósitos. Como que eu vou deixar o inimigo me parar? E quando eu falo inimigo, não é só o diabo, não é só o inferno. Nossas lutas emocionais, as nossas feridas emocionais são nossos amigos, são nossos inimigos internos diariamente. E todas nós temos. Cada uma de vocês tem seus inimigos internos, suas vozes, suas emoções desalinhadas, que a gente falou lá na aula passada das emoções desalinhadas. Então, será que nós estamos conseguindo calar essas vozes ou nós estamos dando poder para essas vozes nos parar? Porque a gente fala que a gente é filha amada de Deus, mas será que a gente se posiciona ou a gente paralisa muitas vezes? Vou dar um exemplo aqui bem breve, assim, só para porque está bem recente. E isso acontece comigo também, tá? Eu falei que essa mensagem foi para mim, para umas coisas que eu estou passando. E aí, quando eu ouvi, eu falei, serve para mim, serve para todas. E aí, semana passada, né, nossa colega Priscila fez o evento dela, algumas estavam lá. O primeiro evento dela nesse sentido de reunir mulheres e se posicionar lá na frente para falar para todas essas mulheres, né? De organizar todo um evento, todo o detalhe de um evento que ele começa muito antes do dia que acontece. E ela chegou em um momento para mim, um mês antes, e disse que não ia fazer, porque não ia dar tempo. Mas esse não ia dar tempo não é por não dar tempo, né, Priscila? Você sabe. Será que eu vou conseguir nesse tempo? Ela já está chorando. Será que eu vou dar conta? Será que as mulheres vão comprar? Porque quando a gente sentou a primeira vez, eu sugeri para ela, faz, né, um evento assim que eu venho fazendo e tem dado certo. Que também não foi fácil para mim de começo, e isso está ligado ao que eu vou falar no final da mensagem, então peguem isso, sobre incentivar outras mulheres. E aí eu falei, faz assim, dá certo, faz em tal lugar, eu faço para tantas pessoas, assim ocorre, eu faço o convite assim, tudo, eu fui auxiliando ela nesse processo.
E mesmo assim, em um momento ela falou, eu acho que eu não vou fazer em agosto, não vai dar tempo. Eu falei, você vai fazer sim. Você já sabe tudo que tu precisa fazer. Ela achou que não ia ter tempo para preparar. Eu falei, você já sabe tudo isso, a gente já sabe, gente. Deus já tem tudo pronto para a gente. Só a gente tem que fazer a nossa parte, mas ele já deixou tudo pronto. O que vem dos céus, né? O que é bom. Mas ela pensou em desistir ou adiar, mas pelas vozes internas. Não foi nem o que os outros falaram, porque ainda nem sabiam do evento. Ô, Eliane, Oi. eu me identifiquei com essa Priscila, e eu acho que ela é minha parente, eu acho. Mas ela já desbloqueou um pouco, porque ela tá para frente, gruda nela aí. Ela chora fácil também, tem chora. medo de mergulhar, eu acho que ela é meia parente minha aí, ó. Pois é. E aí eu tenho certeza que foram as vozes internas, né? Tipo assim, será que eu vou dar conta? Será que as pessoas vão comprar a minha ideia? Será que vão me apoiar? Será que vão gostar? Será que eu vou conseguir falar? Gente, isso é para tudo na nossa vida. Às vezes vem uma ideiazinha para você, de você fazer algo novo. Você acha que quem te deu aquela ideia de fazer algo novo? Desde mudar o cabelo, mudar o visual, eu já tive vontade de fazer, fiz essa mudança no início do meu processo, de mudar a cor de cabelo, de mudar estilo de roupa. Ah, não, mas isso não combina comigo. Ai, será que vão gostar? Nossa, se eu usar essa roupa alaranjada, vão falar o quê? O meu marido, a primeira vez que eu usei um blazer laranja com a calça verde, ele me chamou de cenoura. Por que você está vestida de cenoura? Você já pensou? Eu poderia muito bem ter tirado já e desanimado, porque seu apoio não vem nem dentro de casa. Ô, Eliane. Aí um dia eu coloquei verde com marrom, aí a Nicole falou que eu era uma árvore. Ô, Eliane, eu lembro o dia que eu botei um vestido laranja e tu disse que eu parecia uma abóbora. Pois é. Eu nunca mais usei aquele vestido. Olha só, gente, como isso é sério. Olha, até minha bomba hoje é laranja. Tudo é laranja na minha vida. Hoje eu vou voltar a usar aquele vestido laranja, eu uso ainda. Exatamente, gente. Olha como é sério isso. Então, devido às nossas fragilidades emocionais, a gente permite que os outros ou as situações nos paralisem. Pensem aí, o que você já deixou de fazer ou de mudar por medo. E Davi não teve medo, mas porque ele sabia quem ele era. E ele sabia que tinha propósito naquilo, ele não sabia qual era o propósito. Porque ele era um pastor de ovelhas muito fiel. Então, diferente se você vai... E ele falou já, e ele pediu para lutar contra o gigante, né? E o rei Saul falou que achava perigoso, né? Resumindo a história, imaginando a história, que era perigoso, porque ele era muito pequeno, muito jovem. E aí ele falou que ele lutava com ursos, com leões, né? Então, assim, ele já fazia aquilo, só que com outra missão, outro propósito. Então, assim, não importa o que venha de novo para você. Você é uma filha amada em qualquer função, em qualquer missão, com qualquer propósito. Porque a gente acha que vai continuar os mesmos tamanhos de gigante para nós lutarmos? Não. Se a gente quer crescer, o gigante também vai crescer. Para a gente mostrar que a gente ainda é determinada, que a gente ainda quer, que a gente ainda é fiel, que a gente ainda se sente filha, que se sente merecedora. Mas principalmente para depender de Deus. Porque, como eu falei no primeiro, se a gente não precisar dele, né? Se eu achar que eu dou conta sozinha, para que eu vou precisar de Deus na minha vida? Então, Deus quer que a gente dependa dele. Deus quer que a gente peça ajuda a ele. Deus quer que a gente entregue as ansiedades, as preocupações, que todas nós temos. Todas nós temos. E a gente não precisa lutar nossas batalhas sozinhas. Primeiramente, a gente precisa chamar Deus para ela, porque nós não damos conta sozinha.
E depois nós precisamos ter mulheres que nos apoiem, que isso faz toda a diferença. No final, eu vou falar essa. E aí, daí ele foi, né? Saul queria vestir ele, né, com armaduras e uma espada, e colocou nele, ele não conseguia caminhar. E aí ele falou que ele ia sem, porque ele estava acostumado a andar sem aquilo ali. E ele catou 5 pedras, gente, 5 pedrinhas. E afunda, né, que é tipo um budoque, né, para tacar na cabeça do... E ele foi contra o gigante ainda falou assim, você pensa que eu sou um cachorro? Para você vir para mim, contra mim com paus? E... Ai, onde que tá isso? Mas tá ali, gente. E ele fala, você pensa que eu sou um cachorro para você vir até a mim com paus? E aí ele fala que ele vai matar ele, que ele vai cortar a cabeça dele e vai dar para os bichos comer. E ele foi sem arma. E aí ele foi, né? Ele pegou a pedra e tacou na cabeça do gigante. Mas não foi aquilo que matou ele. Aquilo ele só desmaiou, ele caiu, né? Não sei se deu um traumatismo craniano, alguma coisa assim, ele caiu. E no que ele caiu, ele foi para cima, né? Davi foi para cima, tirou a própria espada do gigante mesmo e cortou a cabeça, como diz na palavra que ele ia fazer. Eliane, Oi. é no versículo 41 que está escrito. Oi, Diana, bom dia. Bom dia. É no 41. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo no 42, né? Fez pouco caso dele. No 43, disse ele a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Então, leiam depois essa história com outros olhos, porque não pode ser apenas uma história, precisa ser revelação. E a revelação que veio para mim é: ninguém pode calar a voz de quem sabe quem é. Então, adianta a gente falar que a gente é filha, eu sou filha de Deus, eu sou próspera, eu sou merecedora, eu sou capaz, e aí as primeiras vozinhas internas que vêm, você para? Você fica com medo? Você não vai? Você desiste das coisas novas? Pois é para pensar. Depois vocês vão falar sobre isso. Que reflexão você chegou, então? E a gente precisa honrar nossos propósitos, né, gente? Nós viemos nessa terra para algo muito grandioso e eu acredito que a maioria de nós ainda nem sabe para que tudo veio aqui, né? Eu ainda não sei. As coisas estão acontecendo e estão tomando outras proporções além do que eu imaginava, porque eu vinha muito na metodologia apenas do ser humano. Uma das metodologias que eu aprendi, né, de coach, que é traçar metas e objetivos, e de fato a gente tem que ter, porque se eu não sei onde eu quero chegar, né, do que adianta? Então, tem coisas muito do ser humano que precisa ser traçadas as metas. Um exemplo simples que todas nós mulheres, quase todas as mulheres têm esse desejo, né, que é do emagrecimento. Então, assim, se você não souber quanto você quer pesar, como que você chega lá, né? Então, tem coisas que a gente precisa ter, assim, uma clareza, uma certeza, mas a maioria das coisas, a gente precisa deixar Deus trabalhar. Para quem eu falei isso? Foi para a Aline, né, Aline? Não me deixa mentir. Eu falei, por que você está dando apenas 3 possibilidades para Deus? E aquilo não me veio, sabe, Aline, de te falar aquele momento, porque eu não sabia que você ia me falar aquilo. E aí ela estava num momento da vida dela muito angustiada, e ela falou assim, e eu coloquei em oração, que Deus me ajude a decidir se é isso, se é aquilo ou se é aquele outro,
sobre a vida profissional dela. E daí eu falei para ela assim na hora, isso serve para todas. Por que você está dando 3 opções para Deus? Um Deus que é infinito, que é tão grandioso, né? Deixa ele te surpreender. Não dê opções para ele. Só se abre e peça que ele te mostre. Aline, só abre só um pouquinho, compartilha só esse pedacinho com as meninas. E aí eu falei para ela, né? Deixa Deus te surpreender, deixa ele trabalhar e você fica sendo guiada. Foi uma das 3 opções que aconteceu. A vida dela deu uma reviravolta, tá? Pouco tempo depois, do que uns 2 meses depois. Não. Foi alguma das 3 opções? Nenhuma das 3, porque eu via que talvez aquelas 3 coisas seriam boas, né? Eu falei assim, isso aqui, ó, qualquer dessas 3 eu tava feliz. Mas Jeová foi lá e mudou completamente. Não era nenhuma das 3, era uma outra coisa completamente diferente. E o mais incrível ainda é que quando ele me deu a opção, ele ainda arrumou todas as outras coisas que tinha que arrumar para aquilo dar certo. Perfeito. É isso mesmo, igual Davi, né? Ele foi só ele com as pedrinhas dele, a coragem, a fé, a perseverança, porque ele sabia que ele carregava um propósito. Ele sabia, ele só não sabia qual era, porque foi depois dali, né? Foi depois do cumprimento daquilo que todo o propósito dele foi revelado. Então, ele sabia que ele carregava um propósito, não sabia qual era, mas se posicionou com coragem como filho de Deus. Falou, quem é esse para afrontar o exército do Deus que eu sirvo, do Deus vivo? Então, ele sabia de quem ele era filho. E ele foi, e Deus preparou tudo, porque ele ainda pegou a arma do Golias. Ele não precisou nem se preocupar. Então, assim, a gente só precisa ter essa clareza, essa certeza da nossa identidade e honrar, gente. Isso ficou muito marcado para mim. Todos nós nascemos, viemos para cá com um propósito muito grandioso. Deus nos criou para viver propósitos, não apenas trabalhar, pagar conta, viver uma vida cheia de desafios, conquistando alguns objetivos, é muito além disso. Todas nós carregamos propósitos grandiosos, e nós precisamos honrá-los, porque se a gente não honrar nossos propósitos, do que adianta estar vivo? Do que adianta estar aqui? E deixem isso como uma interrogação, sabe? Será que eu vou viver meus propósitos da forma que eu estou vivendo hoje? Como eu estou levando a minha vida hoje? Será que eu vou viver meus propósitos? Porque isso precisa incomodar. Porque se não incomodar, não vai ter transformação. Porque o cômodo, ninguém se mexe no cômodo. Ninguém se movimenta quando está bom. Porque a zona de conforto, ela é muito confortável, né? Mas ela não te leva a lugar nenhum. Então, coloque aí, eu preciso honrar os meus propósitos. Anotem essa frase. Eu preciso honrar os meus propósitos. Isso tem que mexer com você. Isso tem que te incomodar. Isso tem que te desafiar a se posicionar como uma filha de Deus que veio para cumprir propósitos. E não permitir, ou permitir cada vez menos, que os nossos inimigos internos e externos nos paralisem. Que sentimentos e emoções e pensamentos parem os teus propósitos. Como que é? Tem uma frase no chamado que a gente fala muito, que o pastor Hélio fala, que o inimigo, ele não pode parar um propósito de Deus, mas ele para quem carrega. O inimigo não pode parar os propósitos de Deus, mas ele pode parar quem carrega eles. Olha que forte isso, né? E quantas vezes a gente deixa se paralisar? Eliane, repete. Eliane, repete.
O quê? Repetir o quê? Essa Essa frase que última você acabou de frase, falar. o inimigo não pode parar. Não pode propósito. parar os propósitos de Deus, mas ele pode parar quem carrega. E aí nós já vamos lá para Deuteronômio 1. Deuteronômio 1, gente, 21, quem puder pegar aí. Porque não é só o medo, gente, que paralisa a gente. E lá fala, só também depois, vocês podem olhar esse texto mais a fundo. Então, olha, gente, como é interessante a gente estudar um texto depois de outra perspectiva, né? Que foi o que eu fiz também. Aí, Priscila, você falando dos domingos à noite, domingo à noite eu gosto de olhar isso. Esse texto me veio no domingo à noite. Quando silencia assim, fala, vou me preparar para a semana. A Priscila comentou comigo que não gosta muito dos domingos à noite. Eu falei, nossa, domingo à noite eu gosto tanto de sentar e ler um texto, ouvir uma pregação, um trecho de um livro. Muitas coisas acontecem nesse momento. E lá em Deuteronômio 1, ele conta de quando o povo, né, estava no deserto. O 21. Quem está aí com a Bíblia e quer ler esse para nós? Só o 21. Eu quero. Quem? Karina, vai. Deuteronômio Ve- 1, 21, só, meninas. Vejam o Senhor, o seu Deus. Põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe disse. Não tenham medo, nem desanimem. Exatamente. Então, já ali ele dá um comando, né? Vejam essa terra e toma posse dela. Tudo está pronto, gente. Já era avisado isso. Então, assim, quantas coisas na nossa vida já estão prontas e a gente não toma posse? E ali fala, não tenham medo e não desanimem, porque ele sabia que o povo ia ter medo e ia desanimar. E, gente, se você for analisar esses 40 dias que eles estavam no deserto, não faltou nada, né, gente? Não faltou nada, nem um dia faltou alimento, tinha sombra de dia, tinha colunas de fogo à noite para esquentar, nunca faltou nada. Quando oravam pedindo água, aparecia água. Então, estava tudo pronto. E mesmo assim, o povo estava o quê? Desanimado e reclamando. E quantas vezes acontece isso com nós? A gente, às vezes, está a um passo de viver uma promessa, de viver um propósito, mas por estar reclamando ou ter medo, a gente não acessa. Porque esse povo não acessou por ser murmurento, por ficar reclamando, por ter medo. Então, a gente quer o bom, mas não quer a dificuldade. A gente quer uma coisa boa, mas tem medo de enfrentar. E ali fala, toma posse. Então, assim, quanta coisa eu imagino Deus falando para nós. Tá pronto, filha, toma posse, é teu, você nasceu para isso. Não desanima e não tenha medo. E quando entra não desanime e não tenha medo, entra tantas outras coisas que a gente pode pedir ajuda. Ali em nenhum momento, em nenhum texto fala assim, ó, dá conta sozinha, resolve sozinha. Não, nós não precisamos passar sozinhos. Então, pegue isso para a tua vida também. Tudo já está pronto, a gente só precisa acessar. E como eles já sabiam que a gente ia reclamar e a gente ia desanimar.
E ele fala ali também que vocês vão me seguir andando em tendas. Ou seja, você não vai ficar aqui fixo sempre. Você vai ter mudança, você vai ter que mudar de lugar. E muitas vezes a gente quer algo novo, mas não quer mudar de lugar, não quer sair das mesmas mesas, das mesmas pessoas, dos mesmos ambientes, das mesmas cidades, de tudo. E ali, para eles acessar uma promessa de uma terra prometida, eles precisaram sair. Eles precisaram se mover. E a gente quer, e aí eu ouvi isso também, olha só, você quer comida nova de Deus sentando na mesa velha. Pensa só. Uau! A gente quer alimento novo, mas não quer sair das mesas velhas. Ambientes, os mesmos ambientes de sempre, as mesmas pessoas de sempre, os mesmos conteúdos, as mesmas conversas, as mesmas reclamações, as mesmas críticas. Como que eu vou querer algo novo se eu estou grudada no velho? Mesmo que eu saia, eu fico com aquele sentimento de apego. E aí, rapidinho, Lucas 18:8. Lucas, é muito para nós isso, 18:8. Não, peraí, não é Lucas 18:8. Só um pouquinho, meninas, eu vou só pegar minha anotação que está ali na outra sala que eu fiz, bem desse trecho, tá? Só um pouquinho. Camila, você agendou para mim às 9 hoje ou não? Às 9? Mas vai dar tempo, sabe que eu sair da chácara? Ah, por que não? Tá bom? Aqui não dá. Eu- Meninas, é Lucas mesmo, 18:8. Acharam lá? Lucas 18:8. Jesus estava contando, né, uma história. Quem não está com a Bíblia pode anotar a referência e olhar depois, tá? Então, desde o começo, eu falei que a gente vai usar muito texto bíblico, muita base bíblica para falar do nosso cotidiano, tá? Então, assim, isso aqui não é um estudo bíblico, não é trabalhar só no nosso lado espiritual. Quando eu falo das nossas emoções, do que nos paralisa, a gente está falando muito de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, ao mesmo tempo se conectando com Deus, que está com um plano original para a nossa vida. Então, esses primeiros encontros, eles precisam para nós trabalhar nosso interno, né? Não tem como eu já ir logo para umas finanças, para profissional, para nutrição, para beleza, sendo que eu ainda nem sei quem eu sou, eu ainda nem vivo a minha identidade, estou totalmente perdida nos propósitos, né? Então, todo um começo a gente vai falar disso. Então, a gente traz a palavra bíblica como referência, mas aplica para a nossa vida pessoal, né? Não só da conexão com Deus, mas assim, como eu vou ser como mulher para tudo, né? Então, em Lucas 18:8, Jesus conta uma história ali para eles, né? E no final desse versículo 8, ele fala assim, ó. Contudo, acompanhei, é no segundo parágrafo do versículo. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Porque é só com fé
perseverança que a gente se move, né? Porque fé é a certeza das coisas que não aconteceram ainda. Então, você tem fé que você vai viver os seus propósitos? Você tem fé que Deus preparou algo muito bom, muito bonito para a sua vida? Você tem que ter fé nisso, senão você não vai conseguir perseverar. E aí, deixa essa pergunta aí para você. Eu estou tendo fé, meus propósitos? Fé é a certeza daquilo que você ainda não viu. Não é pensamento positivo, é a certeza que vai acontecer o que você ainda nem imagina de bom. Então, você tem fé que você vai viver os seus propósitos? Escrevam aí, eu tenho fé que eu vou viver os meus propósitos? Eu tenho fé que eu vou viver os meus propósitos? E aí, será que Deus pensando lá em cima, será que quando o Filho do Homem voltar à Terra, ele vai achar essas pessoas de fé? Ou com pouca fé? E aí você inclua nas suas orações, pedindo para Deus ousadia para você viver seus propósitos. Porque a fé sem obras é uma fé morta. Então, assim, ó, é oração, ora e vai para ação. Só que a ousadia, quem vai te dar é Deus. Você pode se preparar, pode estudar, pode fazer um monte de... Mas a ousadia, quem nos dá é o Senhor. Porque senão nossos medos ainda vão nos paralisar. Então, incluam nas suas conversas com Deus ousadia. Senhor, me dê ousadia para viver os meus propósitos. Direcionamento, né? Que você possa entender, que você possa viver os propósitos dele, que você seja direcionada, que te dê um coração ensinável, corrigível e ousadia para viver. Porque a gente fala muito assim, ó, seja feita a sua vontade. Mas e aí? Ele quer te dar algo novo e você tem medo de viver algo novo. Né, Tassi? A Tassi travou até as costas semana passada. Eu estava ouvindo essa mensagem, Tassi, lembrando de você. Abre aí só um pouquinho. Eu vou falar, eu ia falar bem rapidinho, porque de 3 anos pra cá, meu Deus do céu, tanta mudança que eu O tive e o celular tá medo. ligado, tá? Assim, né? Não, agora piorou. Agora você está de cabeça para baixo. Ué, não sei. Vira Tá mais uma vez. Não, tu tá deitada. Agora tá deitada para cá. Não sei. Mas fala. Enfim, eu ia dizer justamente isso, que Deus já colocou tantas coisas novas na minha vida e sempre foram através de mudança. Tudo. Isso aqui, gente, para eu ter uma Bíblia foi através de mudança, porque nem isso eu tinha. E hoje eu tenho, eu leio e é tão engraçado. Eu me pego, né, achando engraçado, assim, que é uma coisa tão comum na vida de tantas pessoas e eu não tinha. Não era algo para mim comum. E a mudança, ela vem e sempre vem com muito medo. Eu, né, sempre tive muito medo. Mas toda vez que Eu mais dava noitada, mas eu parei e enfrentei o suposto medo, sempre foram para coisas muito melhores. Mas muito, muito. Sem sombra de dúvida. Tudo. De verdade, gente. A Eliane sabe que eu vou contando para ela as coisas. E aí ela decidiu, né, ouvir um direcionamento de Deus que falava sobre algo novo para a vida dela. E aí veio várias provações, porque, claro, né, o propósito é maior, o gigante é maior. aí veio a moça. E muitas Pergunta vezes para ela o que nós leva. eles querem... Quem que está conversando? E muitas vezes eles querem nos Nós paralisar, leva o refri, pelo né? menos. Muitas vezes querem nos paralisar. Então, assim, e parou. A Priscila viu, a Tassi saiu do evento travada, ela não conseguia caminhar, gente.
Não sei como ela chegou em casa, se alguém resgatou ela. Meu Deus, eu fiquei tão preocupada. Eu falei, gente do céu. E ela travou, literalmente, ela parou. Ela foi paralisada. Ela falou, não achei que os desafios iam ser tão grandes, né? Mas é isso. Mas imagina a gente ver esses desafios. Imagina aquele povo. Imagina você ter que matar um gigante. Imagina você ter que ficar 40 dias andando num deserto. Então, assim, nossos desafios ainda são pequenos, né? Perante tudo que esse povo de Deus já passou. E então usar isso como perseverança, né? Fé, coragem, perseverança. Lembra no começo que eu falei para vocês a identidade, propósito e medo. Então a gente precisa saber quem a gente precisa honrar os propósitos que a gente veio aqui para cumprir e ficar atento aos medos, porque diversos são eles: medo de errar, medo de não ser validada, medo de não dar certo, medo de quebrar, medo de que vão falar, se vão gostar, se vão comprar, se vão. E, enfim, tantos medos. Mas isso é uma identidade não firmada. Então não adianta a gente falar que é filha. Meu Deus, já estou falando do assunto da convenção, olha só. Quem vai na convenção já vai ter, quem não vai também vai ter. E aí, só para fechar aqui, gente, a nossa linha de raciocínio, vamos interligar com uma outra história, nada a ver com essa, nada, mas que tem tudo a ver, e que tem tudo a ver com nós. Vamos deixa eu ver onde eu anotei aqui. Lucas 1:36. E nós já falamos disso. Lucas 1:36. Quando nós falamos de medo, agora eu não me recordo se foi no primeiro ou no segundo, quando eu citei a passagem que Maria recebeu a notícia que ela daria luz a Jesus. Que ela, imagina tudo o que ela sentiu, lembra que nós falamos sobre isso? Os sentimentos de uma jovenzinha, a insegurança, o medo, ainda como, se eu nem sou casada, né, eu ainda sou virgem, como isso vai acontecer? Imagina tudo o que ela sentiu. A única pergunta foi como isso ia acontecer. O anjo revelou a ela e ela falou que seja feita a sua vontade. Então, eu estou aqui para te servir. Mas ela deve ter tido muitas emoções, muitas, né? Muitas mesmo. Só que aí, então isso nós falamos já. E o que fala no 36? Alguém lê para nós, por favor? Pode ler, Kaline. Além disso, sua parenta, Isabel, ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. Depois, né, pois nada é impossível para Deus. Aqui no meu diz assim, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, e ela já está no 6º mês. Gente, olha isso. Gente, eu me arrepiei agora, refletindo sobre isso. Que eu ouvi isso numa pregação, e já tinha mexido comigo, mas agora refletindo ainda mais. Quando o anjo vai lá e dá notícia para Maria, que ela fica com medo, imagina, né? Ela deve ter ficado com medo e confusa. O que ele falou para ela? Que tinha alguém que tinha passado por aquilo também, certo? Que seria Isabel. Ele falou para ela ir até Isabel? Ele falou, ele fala, procure Isabel? Ela fez isso ou não fez? Ela fez, ela foi até Isabel, não foi? Logo depois, ó, no 39, olha ali no versículo 39. Naqueles dias Maria preparou, daí ela respondeu, né? 37, nada é impossível para Deus. Daí respondeu Maria no 38.
Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Ele veio, deu a notícia, falou como aconteceria e disse que também aconteceu com Isabel. Isabel também, Deus fez um milagre na vida dela e ela estava gerando um filho. E ela já estava no 6º mês. Peguem isso. E ela já estava no 6º mês. Então, naqueles dias, no 39, naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para a cidade da região montanhosa de Judéia, onde entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê mexeu, não sei o quê. Gente, ele falou que tinha uma mulher que estava num processo mais avançado do que ela passaria. Ou seja, ele só conectou as duas. Ele só conectou as duas. Ele não precisou falar, ele não deu uma ordem clara. Maria, vai até a casa de Isabel que ela vai te ajudar. A gente quer que Deus faça tudo para a gente. Ele mostra situações, ele dá sinais o tempo todo, mas a ação precisa ser nossa. Ou seja, Deus conectou Maria a uma outra mulher que estava mais adiantada no processo. E aí, com que tipo de mulher a gente tem que andar? Com mulheres que estão adiantadas no processo. Com mulheres que vão nos ajudar a passar pelos desafios que nós enfrentamos. E aí, eu ouvindo a Viviane Martinello, não sei se vocês já ouviram ela tem aquele devocional Enraizadas. Ela é lá de Santa Catarina, tá? Bem perto lá de... Gente, qual que é a cidade? Lá perto de Jaraguá. Eles são lá de Santa Catarina. E ela tem um movimento com mulheres grandiosos. Viviane Martinello, se vocês quiserem anotar para olhar ela no YouTube, tem bastante coisa boa. Eu estava escutando uma conferência dela, e ela estava explicando, e ela tem, gente, uma comunidade também. Eu não sabia, tá? E aí eu fui olhar, porque eu gosto de escutar ela, o Telmo, que é esposo dela também, que é um pastor tem umas pregações bem fortes. E aí ela tem uma comunidade, e o nome da comunidade dela é Casa de Isabel. E aí eu fui olhar porque, né, ela explicou por que é Casa de Isabel, que é onde o anjo, né, o Deus, ele conectou Maria com uma mulher adiantada no processo. Eu achei fantástico. E sobre estarmos com mulheres, né, que Eliane, ter os mesmos propósitos. Pode falar. eu preciso te interromper, porque, assim, acho que é algo da... Tipo assim, coisa que toca a gente. Você falou da Viviane Martinello. Eu ganhei de presente o devocional dela. Eu ganhei. Mulheres enraizadas, né? Olha o tema do dia 22 de agosto. Vou mostrar para vocês e já vou ler. Que é hoje. Hoje. Quando Deus muda os nossos planos. É o tema. Depois eu tiro foto e coloco na comunidade para todo mundo ler o dia de hoje, porque eu acho que tem a ver com a sua mensagem, tem a ver com a mulher que você citou, com tudo isso que você está falando. As coisas devem estar conectadas. As coisas devem estar conectadas. Olha só. Que legal. E aí eu nunca tinha pensado sobre isso, sobre Casa de Isabel, sobre conectar mulheres que precisam viver o mesmo processo, querem, né, precisam viver o mesmo processo por propósitos diferentes. O propósito da Isabel era um, o propósito da Maria era outro, ainda mais grandioso do que a de Isabel. Mas o anjo citou o exemplo de Isabel porque ela já estava adiantada do processo, ela já estava no 6º mês, ela já estava caminhando para algo que também era novo para ela. Ela também estava vivendo um milagre, mas só que com um propósito diferente. É igual todas nós aqui. Todas nós temos um propósito diferente na nossa vida. Mas o processo é o mesmo. Se trabalhar, se desenvolver, perseverar.
É ou não é? Vê se não faz sentido. Então, olha a importância, né, da gente, aí que nem falamos lá das tendas, né, de se mover, de querer comer um alimento novo de Deus, querer receber um alimento novo de Deus e sentar sempre nas mesmas mesas, continuar nos lugares velhos. Não é que você precisa abandonar tudo na tua vida, todas as tuas amizades, todos os lugares que você frequenta, mas você também precisa de algo novo para receber algo novo. Que bom que a gente pode fazer isso aqui, ó, mesmo que online, mas quantas mulheres podem ter acesso, né, a uma palavra, a um momento, um direcionamento que talvez não receberia só trabalhando e vivendo na correria do dia a dia? A gente sabe que não. Ontem, mais uma mulher me falou, eu não vou agora, porque agora não tenho tempo, vou ver para janeiro. Eu falei, meu Deus, 4 meses perdendo de receber tanta coisa. Eliane, eu trazendo, assim, essa questão... Vou abrir para vocês agora, tá? Já pensem sobre o que vocês... Há umas 3 ou 4 que quiser pontuar algo sobre isso hoje. Trazendo essa frase do início, né, que ninguém pode calar a voz de quem sabe quem é. Ontem, talvez, veio muito de encontro com o que tu trouxe hoje. Teve uma loja aqui de Sorriso que me chamou para uma reunião, porque ela estava procurando uma consultora de imagem para falar num evento dela. E aí, falaram que eu tinha feito um evento aqui. E ela perguntou, que evento você fez? Aí eu falei, lá no Opucá. No Opucá? Por que você fez no Opucá? Aí eu falei, eu fiz lá pela logística, porque foi uma parceria com a Eliane, que é a minha mentora, assim. Eliane? Quem é Eliane? Aí ela falou, não, eu pergunto do Apucá por conta que quando a gente pensa num evento, a gente pensa em viver uma experiência. Aquilo para mim, eu falei, meu Deus, isso é uma aprovação de Deus, só pode ser, colocou esse ser desprezível na minha frente, não é possível, o meu propósito é esse. Aí eu falei para ela, então, fulana, o meu evento não foi para ticket de venda alto. Quem eram as mulheres que estavam no teu evento? Tipo assim, ela queria nome e sobrenome. E aí ela começou a falar e falar e falar de todas as coisas que ela tem, né? A marca que ela ia trazer para a loja, que ela queria que eu... tu conhece tal marca? Mas e tal? E a Chopar, você conhece? Porque o meu evento, eu botei 80 pessoas aqui. Aí quando ela começou a falar, eu falei, olha, sabe o que eu percebi quando eu cheguei aqui nessa cidade? Isso daí. Essa divisão que vocês têm de classe social muito pertinente aqui na cidade. Eu falei, o meu propósito aqui com mulheres não é esse público que você quer que eu atenda aqui. Aí ela falou, mas você sabe que ao invés de você ter colocado 35 mulheres, você poderia ter colocado 10 com um ticket mais alto, né? Ou você acha melhor atender 1 hora para vender R$500 ou 1 hora para vender 50 mil? E não é sobre dinheiro, né, Priscila? Exato. Quantas vidas a gente alcança, né? Aí foi o que eu falei para ela. Eu falei, você já parou para pensar que a tua experiência, muitas vezes, num hotel 5 estrelas pode não ser a mesma que você teve num hotel de 3 estrelas? Eu falei, porque eu acredito num luxo silencioso. Eu falei para ela, eu não acredito em sustentação de marca. E hoje as mulheres estão dando valor para outras coisas também, não só para sustentar uma marca. Gente, mas aquilo, assim, me fez um mal. E aí ela disse, não, mas pensa, porque você tem todas as características para você ter acesso a esse público. E aí eu voltei, eu falei, Deus, qual o propósito? Será que o Senhor está querendo me mostrar alguma coisa e eu não estou conseguindo ver? Será que o Senhor tem algo diferente? Só que aí hoje tu trouxe essa questão da identidade e eu não me calei para isso, e eu não vou me calar para isso. Eu não vou perder a minha essência no que eu acredito, no que eu prezo, que a gente tem potencial, independente da classe social que a gente está, e que mulheres têm que apoiar outras mulheres. E eu vim para casa com aquilo assim, sabe? Eu falei, gente, mas o que será? Deus precisa me mostrar de alguma forma, né? Será que eu estou errado? Será que ele está querendo me dar uma outra oportunidade? Só que eu penso, dinheiro não é tudo. Eu falei, eu prefiro ir devagar, conquistando dentro do propósito que eu acredito, dos ensinamentos que eu valorizo, do que querer ter acesso a coisas vazias, só para ganhar dinheiro.
E aí eu fiquei pensando, por isso que eu quis dividir, assim, essa questão da identidade, que a gente não pode perder a nossa identidade. E é isso, não troquem a sua identidade. É verdade. E às vezes vem as provações, né, Priscila? Tipo assim, será que ela vai resistir ao dinheiro? Porque o amor é o dinheiro que é a raiz de todo mal, né? Muita coisa. Só queria falar um pouquinho, pode, Eliane? Aham. A questão do medo, né? Como algumas sabem aqui que eu sou boleira e salgadeira profissional. E eu não atuo mais, não faço mais. Então, eu faço as minhas receitas fitness. Então, muitas clientes querem, muitas pessoas querem. Ah, você vai fazer para vender? Você está fazendo para vender? E às vezes eu penso muito em fazer para vender muitas coisas que eu faço, mas tem uma coisa que eu não consigo, é um medo que eu não sei te explicar, que eu já até comentei com você isso, sabe? É um medo que eu não sei explicar. Será que a pessoa vai gostar? Será que esse daqui tá certo? Será que eu vou vender? Sabe? Então vem aquela Tem muita montanha. gente pior que nós fazendo e acontecendo, e nós, por medo, não fazemos. Não. Igual a Priscila falou ali, a mulher perguntou, quem sou eu? Quantas pessoas não me conhecem e não sabem do meu trabalho, mas quantas me conhecem e gostam, né? E nós falamos isso sobre seguidor também, né, Priscila? Porque parece assim, ó, que as pessoas que têm mais seguidor e mais visualizações, né, são as que mais deslancham, fluem, prosperam. E eu não tenho muitos seguidores e nem muitas visualizações. Tem dias que são bem poucas. E olha quantas mulheres me ouvem. Então, não é sobre quantos te seguem, é quantos param para te ouvir. Então, não importa se vai comprar 100 mulheres, importa que 10 vão ter as suas vidas transformadas. Através de um dia que eu decidi me levantar. Fala, Aline. E eu gostaria de falar sobre a questão da identidade, Uhum. porque eu não me conhecia, e eu estou me conhecendo. E por muito tempo eu quis viver uma vida e provar para as pessoas algo que eu não era na verdade. Uhum. E isso coloca na gente uma carga muito pesada. Então, hoje a mensagem realmente foi para me revelar também, justamente que eu estou no caminho certo. Porque em algum momento, Eliane, eu acho que você já deve ter percebido, mas como você sempre falava, que você não podia me dizer que eu tinha que encontrar as respostas. O sucesso que eu queria alcançar, o dinheiro que eu queria ganhar, o destaque que eu queria ter, não era para mim. Hoje, com uma vida mais simples, mais significativa, eu sou muito mais feliz com as coisas que eu abri mão. Uhum. E é incrível como que, gente, eu nem sei como explicar para vocês, mas as coisas que eu mais tinha medo, hoje não são problemas. De verdade. Não é questão de falar em valor de dinheiro, se tem dinheiro, se não tem. Mas as dificuldades financeiras que eu passava antes, lutando, tentando ter destaque, ai, ser empresária, ai, que eu tenho que ser isso, que eu tenho que ser aquilo. Mas minha conta hoje está no azul. E não ficou por muito tempo. E eu naquela correria, naquela luta. Você sabe também, né, Aline? Eu falava, por ai, como é que eu falo? Se posicionar. Uhum. Ela queria dar conta de tudo, ela que tinha que se preocupava com as contas, porque trabalhava no banco, trabalha no banco ainda, né? Ela acha que ela tinha que dar conta de todas as contas, que ela tinha que ganhar bem, que vai falta, e isso e aquilo, sempre uma preocupação, uma loucura, e queria ter 2 trabalhos, tinha 2 trabalhos, né? E aí eu falei, deixa seu marido ser o homem da casa. E aí, quando ela recuou, o marido começou a ganhar mais. É incrível, a mudança foi total. Total. Hoje ele é o provedor de toda a casa, hoje eu consigo administrar outras coisas, eu resolvo minha vida. Gente, olha, é uma mudança incrível. Hoje eu vou na academia com a minha filha, hoje eu passo mais tempo com os meus filhos, hoje eu escolho com cuidado o que eu vou comprar, sem loucura, hoje eu estou conseguindo poupar. Gente, é totalmente diferente. Eu não sei como que. Bom, eu não sei como, mas eu confio. Deus arrumou tudo. Mas foi quando você parou de dar as possibilidades, né? Como E a gente falou no começo.
Deixa Deus trabalhar e não acha que você vai ter que dar conta de tudo sozinho. Né, Evelyn? Não tem que dar conta de tudo sozinha. A gente não consegue, é muito pesado. E por mais que às vezes consiga, a gente é tão pesado. Então, assim, fale sim para as pessoas como você se sente, pede ajuda. Se não dá para pedir ajuda para o marido, para alguém próximo, olha na comunidade quantas mulheres vocês podem ir no privado uma da outra, conversar. Vocês podem falar uma coisa, olha, gente, estou passando por essa situação, tenho certeza que se levanta ali, quantas vezes assim, eu também passei, eu também passo por isso, eu superei dessa forma. Então, vamos fazer dessa comunidade também uma casa de Isabel, também onde a gente encontre mulheres no mesmo processo, às vezes mais adiantado, e às vezes somos nós que vamos ajudar a colega, às vezes é a colega que vai ajudar nós. Então, por isso que eu falo desde o começo, uma comunidade para as mulheres se fortalecer. Alguém mais sobre hoje? Para a gente fechar? Muitas querem falar e não tem coragem, né? Acho que eu não sei. Ai, mas é que é muito reflexivo, né? Eu fiquei reflexiva com essa mensagem preparando. Imagina recebendo. Por isso que, ó, não pode ser só uma história, tem que ser uma. O que vocês anotaram aí? Revelação. Não é apenas uma história, gente. Você tem que fazer ser uma revelação na sua vida. Então, tanto lá que a gente falou de Davi, falou em Deuteronômio, o povo lá precisou, que estava reclamando, né? Que Deus falou para eles que estava tudo pronto, que eles podiam acessar, mas que eles não desanimassem. Não desanime. E aí depois também lá em Lucas, né, que falou assim, será que quando eu voltar vou encontrar homens de fé? Que fé é acreditar sem duvidar? E daí depois falou da conexão, né, das mulheres mais adiantadas no processo. Meu Deus, quanta coisa. Quanta coisa para nós pensar hoje. Quem assistiu, reveja depois com calma a aula, faça mais anotações. Quem assistir depois, aproveita muito. Show, né, gente? Gratidão.